E conversar agora com o diplomata Marcos Troirro, também ex-presidente do Banco do BRICS. Troirro, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite aqui nesse Jornal da Manhã. Sempre um prazer falar contigo aqui na Jovem Pan. E eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o quanto, a partir do que temos até esse momento, com novas estratégias sendo trabalhadas pelos Estados Unidos e o Irã mexendo principalmente ali com o fechamento do Estreito de Hormuz para pressionar essas autoridades, vai, digamos, reposicionar as atitudes e também os países e aliados nesse novo momento com mais o conflito do Oriente Médio. Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Você sabe que há alguns anos recentes, Evandro, um historiador da Universidade de Colômbia, né, o Adam Tooze, disse que o período que a gente está vivendo no mundo podia ser ilustrado pela frase policrise, né? Porque nós estamos vivendo no coração da Europa o conflito geopolítico mais delicado desde o final da Segunda Guerra Mundial. Obviamente aqui eu estou falando das tensões entre Rússia e Ucrânia, porque nós temos, num ambiente mais geral, uma espécie de atmosfera de guerra fria, né, entre Estados Unidos e China, e nós estamos com essa ação dos Estados Unidos, não é, e com toda a tensão Israel, Irã, Israel, Hezbollah, Israel, Hamas, no momento também mais nevrálgico no Oriente Médio desde os anos 70. Aqui, essa policrise, ela se manifesta em várias plataformas, né? É um desafio energético. Você sabe que dos 5 maiores campos produtores de petróleo do mundo, 4 estão nessa região. Você tem o tema do gás, de que dependem várias economias do mundo. Por exemplo, a Europa é uma grande compradora desse tipo de ativo que vem de países como Kuwait e Catar. Você tem o tema dos fertilizantes, né? Uma parte importante, essencialmente 1/3 dos fertilizantes do mundo vem também dessa região. Os fertilizantes são fundamentais, por exemplo, para a economia do Brasil, o Brasil é uma superpotência na produção de alimentos e depende da importação de fertilizantes. É algo que tem escalado. Parece que o Ayatollah Khamenei deixou um plano de terra arrasada no que diz respeito à relação com os seus vizinhos, que vem sendo implementada mediante esses ataques ao Kuwait, ao Catar, aos Emirados Árabes Unidos, à Jordânia, à Arábia Saudita. Tudo isso mostra que o Irã está disposto, ele entende que há uma vantagem estratégica nesse momento em prolongar o confronto. As autoridades iranianas nas últimas 48 horas informaram que não pretendem ir à mesa de negociação, que identificam em qualquer alvo israelense ou norte-americano um alvo legítimo. Então, veja, nós estamos numa situação bastante complicada. Tudo isso tende a impactar preço de ativos energéticos, tudo isso tende a aumentar o estoque de risco e incerteza da economia mundial, o que pode, entre outras coisas, gerar uma pressão inflacionária, uma pressão de aumento de preços que se sente para muito além daqueles países que estão envolvidos diretamente no conflito, e isso, como eu mencionei, deve trazer repercussões também para a economia brasileira. Marcos Troirro, ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Especificamente, Troirro, a respeito do BRICS, banco qual o senhor também, o Bloco Econômico, presidiu. A gente vê ali na lista dos BRICS vários países que enfrentam já conflitos anteriores a esse do Oriente Médio, outros também que enfrentam conflitos internos, inclusive o Irã também que compõe essa lista. O Brasil, no meio dessa discussão, no meio do Bloco Econômico, tende a ter também, por conta disso, outros efeitos diplomáticos ou econômicos? Bom dia também, Troirro. Bom dia. Bia, veja, eu sempre defendi a ideia de BRICS, não estou falando aqui sobre o novo Banco de Desenvolvimento, né, que é uma instituição de financiamento de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Eu falo o BRICS como agremiação, como grupo, né? Eu sempre defendi que o Brasil deveria ver esse conjunto como uma espécie de liga de economias emergentes de grande proporção, né? A economia chinesa é uma economia de 21 trilhões de dólares, é a segunda maior economia do mundo do ponto de vista do PIB
medido em dólares. A Índia, né, que hoje é a quarta, quinta maior economia do mundo, está prestes a ultrapassar o Japão. É a economia do G20 que mais cresce, potencialmente também é um grande mercado para as nossas exportações. A Rússia é o maior país do mundo do ponto de vista da extensão territorial, grande produtor de commodities, é um grande fornecedor, mais uma vez, de fertilizantes, né, produtor de fertilizantes, algo que o Brasil tem grande necessidade. Nós temos a África do Sul, que é a maior economia do continente africano, nós temos o Brasil. Então, veja, na formulação original do BRICS, você tem aí uma espécie de grupo que representa economias emergentes de grande relevância. Só que a partir do segundo semestre de 2023, por pressão de alguns países, levou-se a cabo uma expansão do número de sócios dos BRICS, né? E aí você, por critérios, me parece, geopolíticos, né? Eu sempre defendi muito evitar geopolitizar os BRICS, né? Como se fosse uma espécie de alternativa ao Ocidente, alternativa aos Estados Unidos, da Europa, quando na realidade um país como o Brasil, por exemplo, ele tem que manter relações com os vários quadrantes do mundo, porque afinal de contas, uma política externa é o resultado dos seus valores, mas é também o resultado dos seus interesses. Só que o Brasil, enfim, acabou fazendo pouco para evitar, por exemplo, que um país como a Etiópia, que é um país que tem um pouco mais de $1.000 de renda per capita, entrasse nos BRICS. Ou mesmo o Irã, que é um dos países mais sancionados do mundo e que agora colocam os BRICS numa situação de maior delicadeza, porque, por exemplo, fica muito difícil para os BRICS como conjunto emitir uma nota em relação àquilo que está acontecendo no Golfo Pérsico. Entre outras razões, porque países como China, como Índia, têm, entre as prioridades de suas próprias políticas externas, normalizar suas relações com os Estados Unidos. O que você acha que o primeiro-ministro Narendra Modi hoje valoriza de maneira prioritária? São as suas relações com Washington, acesso ao mercado americano, acesso à tecnologia americana, acesso ao investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos na economia indiana. Mesmo os chineses, né, apesar de toda essa conversa sobre desacoplamento, né, separação entre a economia da China e a economia dos Estados Unidos, ainda tem uma balança comercial com os americanos de $2 bilhões a cada 24 horas, ou seja, uma interdependência gigantesca. Então, me parece que nesse momento os BRICS se mostram mais frágeis, pouco funcionais, pouco operantes, numa situação em que um dos seus membros, né, é protagonista num conflito bélico de grandes proporções. Interessante, Troijo. O Alan Gani, nosso analista de economia, está aqui conosco também e quer te fazer uma pergunta. Vai lá, Gani. Bom dia, Troijo. Caso haja uma escalada deste conflito, uma incursão terrestre, dado que o déficit dos Estados Unidos já é muito elevado, endividamento também, quais seriam as consequências econômicas para os Estados Unidos, para a população norte-americana e também para o mundo? Bom dia, Alan. Alan, eu apesar de todo o elevado grau de endividamento americano, né? Você mencionou também, os Estados Unidos têm um grande déficit na sua balança comercial, que não é alguma coisa recente, né? Os Estados Unidos acumulam déficits comerciais no seu comércio exterior desde o final dos anos 70. E isso não impede os Estados Unidos de serem a maior economia do mundo, ter um produto interno bruto hoje de 31 trilhões de dólares. A minha impressão é que, do ponto de vista econômico, o maior reflexo, né, do que está acontecendo no Oriente Médio é sobre um dos principais temas da agenda política dos Estados Unidos hoje, que é o tema da affordability, que numa tradução assim, bastante aproximada significa a sua capacidade de adquirir bens de uma maneira efetiva, né? Ou seja, não é apenas que você tem inflação, é que as coisas ficaram comparativamente muito mais caras tempos atrás. Você não tem nenhuma dúvida, né? Na contagem regressiva para as chamadas eleições de meio mandato, né? As midterms, que acontecem mais para o segundo semestre, esse tema da dificuldade, né, de você fazer aquisições, do seu poder de compra dos Estados Unidos ser visto como alguma coisa pujante, é muito menor hoje. E isso deve levar à decisão de alguns eleitores de ir por esse ou por aquele caminho no segundo semestre. Agora, politicamente, lá nos Estados Unidos, você também vê nessas últimas pesquisas, né, uma parte importante da sua população indo em contrário ao apoio do que as ações da administração Trump nesse momento. Eles vão também ter que contabilizar isso. Mas economicamente eu não vejo maiores problemas, seja em balança comercial, seja para os Estados Unidos financiarem a sua própria dívida. Na minha opinião,
o problema todo é o problema do poder de compra dos Estados Unidos com ativos energéticos mais caros. Troijo, para a gente arrematar aqui a nossa conversa, eu quero falar de um outro tema, mas que também é relevante, que é o acordo União Europeia-Mercosul, com esse acordo que passa a valer de maneira provisória agora, enquanto não há uma definição. E aqui em São Paulo, vocês pretendem fazer um encontro com o setor produtivo, políticos, lideranças do país, para até traçar um cronograma de como que vai ser a participação do Brasil nessa história. Conta um pouquinho para a gente, Troijo. Veja, Evandro, essa história do Oriente Médio mostra como o Brasil precisa de grandes alternativas econômicas, né? Olha só, Evandro, hoje de cada $2 que o Brasil vende para o mundo, ele vende para a Ásia. A Ásia representa praticamente 50% das nossas exportações. Então, nós ajudamos a negociar lá atrás, em 2019, o acordo do Mercosul-União Europeia, quando ele foi concluído pela primeira vez. Depois da eleição do presidente Trump, se criaram as condições geopolíticas, né, um ambiente geopolítico, para que o acordo fosse assinado, e com a aprovação do acordo em parlamentos aqui do Mercosul, a comissária europeia, Ursula von der Leyen, utilizou uma ferramenta de aplicação provisória, o que é uma ótima notícia, porque, afinal de contas, a Europa representa uma economia de 23 trilhões de dólares, ou seja, hoje a União Europeia, tem muita gente que acha que a Europa tem declínio, de fato a Europa tem grandes desafios, mas a Europa no seu conjunto, ela com uma população equivalente a 1/3 da população da China, tem um PIB que é 15% superior ao PIB chinês. Então eu acho que esse é um tema de maior importância para o Brasil, é um tema da maior importância para o empresariado brasileiro. E amanhã vai acontecer uma grande conferência na Associação Comercial de São Paulo, em que se fala sobre essas questões de tarifas, acesso ao mercado, cotas, possibilidade de atração de parceiros de investimento estrangeiro, ou seja, é fundamental que o empresário brasileiro crescentemente, não é, esteja exposto ao que será o acordo Mercosul-União Europeia para criar estratégias e para a gente poder tirar vantagem, né? Porque essa vai ser uma ferramenta, sem dúvida alguma, para o crescimento da economia do Brasil. Troijo, a gente vai acompanhar esse encontro, então, ao longo dessa semana, e eu quero dizer para você que o espaço está sempre aberto aqui no nosso Jornal da Manhã. Um grande abraço para você. Obrigado, pessoal. Ótimo dia para vocês. Igualmente, Troijo. Valeu, até uma próxima.